Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todo mundo que está estudando aí, acompanhando o nosso Dedicação Delta aqui via YouTube. Hoje vamos tratar de um tema extremamente interessante que é o crime de dano, mas o dano cometido contra a Caixa Econômica Federal. Antes, porém, se você ainda não nos segue, clica aqui para nos seguir e mais. Ative os sininhos de notificações e curta esse vídeo para que cada vez mais a gente trabalhe com vídeos mais aprimorados, conteúdos mais relevantes para o concurso de vocês. Primeiro ponto que a gente vai trabalhar hoje é lembrar do crime de dano, que é destruir, inutilizar ou deteriorar aquela coisa que pertence a alguém. Vamos lembrar que quando se faz isso contra alguém, você comete um crime que está previsto no artigo 163 do Código Penal. Lembrando aqui que a modalidade desse crime é modalidade dolosa. Não existe no Brasil, pelo Código Penal, o dano de natureza culposa, ou seja, negligente, imprudente ou imperido. O que temos é quando o sujeito tem consciência e vontade de praticar aquela ação dolosa, ou seja, aquela ação danosa, dolosa, portanto vai incorrer nesse crime do artigo 163 do Código Penal. Lembremos também que nós temos as modalidades qualificadas do crime de dano. De acordo com a lei, o crime de dano de maneira qualificada, ele tem uma pena que vai ser de 6 meses a 3 anos, se aconteceu de acordo com o inciso 1º, com violência ou grave ameaça à pessoa, de acordo com o inciso 2º, com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave, e de acordo com o inciso 3º, que nos vai interessar com mais relevância, contra o patrimônio da União, Estado, Distrito Federal, município, autarquia, fundação, olha que interessante, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, tá? E também, de acordo com o inciso 4º, vai ser um dano qualificado se for por motivo egoístico ou com prejuízo considerável à vítima. Devemos lembrar que a ação penal ela é privada, ou seja, via queixa-crime, se for dano simples ou se o dano for qualificado nesse inciso 4º, ou seja, por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima. E o que nos importa de acordo com o que foi decidido? Pessoal, olha que interessante. Quando a gente está aqui no direito penal, a gente vai lembrar que o direito penal ele é modificado constantemente. E no ano de 2017, lá no dia 7 de dezembro de 2017, nós tivemos a Lei 13.531 e que alterou um pouco a figura do dano. Então esse inciso 3º do dano qualificado que a gente acabou de falar, que é o dano que é cometido contra o patrimônio da União, de Estado, município, Distrito Federal, tá? Sociedade de economia mista, empresa pública, e fundação pública, né, a própria autarquia e empresa concessionária de serviço público. Ele, na verdade, todo completão assim, só veio depois dessa lei 13.531. Isso por quê? Porque antes dessa lei nós tínhamos a redação que era um pouquinho diferente, que ela falava assim, olha, o dano qualificado nessas hipóteses vai ser quando cometido contra o patrimônio da União, Estado, município, empresa concessionária de serviço público e sociedade de economia mista. Veja que não falava de empresa pública, não falava de fundação pública, não falava de autarquia, então falava do Distrito Federal. Então, eventualmente, quando o sujeito cometia um dano contra o patrimônio do Distrito Federal, ou cometia um dano contra o patrimônio da Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública, não poderia ser considerado um dano qualificado. Teria que ser considerado um dano simples. Essa se tivesse nas outras categorias, mas aqui, simplesmente pelo fato de ser Distrito Federal ou outras razões, não poderia configurar o crime de dano qualificado, porque não tinha previsão expressa. Nós temos que lembrar que o direito penal é regido pelo princípio da taxatividade, princípio da legalidade. E essa lei veio depois. Ou seja, veio uma novatio legis in melius? Não, veio novatio legis in pejus, uma lex gravior, uma lei pior. Então ela piora a condição do sujeito. Portanto, de acordo com essa lei 13.531 de 2017, que acrescentou situações dentro do artigo 163 do Código Penal, que trata do dano na modalidade qualificada, nessa circunstância, portanto, se o dano aconteceu contra a Caixa Econômica Federal, que diga-se de passagem, Caixa Econômica Federal é uma empresa pública, Banco do Brasil, Sociedade de Economia Mista. Antes já era dano qualificado se fosse contra o Banco do Brasil.
Agora, quanto à Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública, por consequência, se cometesse um dano contra ela antes de entrar em vigor essa lei, ali em 8 de dezembro de 2017, de acordo com a Lei 13.531, portanto, seria um dano simples. E foi exatamente debruçando sobre esse tema, que foi este julgado do STJ, que está no informativo de número 768, esse informativo é do ano de 2023. Portanto, a importância de saber não apenas a lei, mas olha que nós entramos até um pouco de direito administrativo, sabendo que, por exemplo, um Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, sabendo, por exemplo, que a Caixa Econômica Federal é uma empresa pública, portanto, os reflexos desses dispositivos dentro do Código Penal, para saber, inclusive, que um dano simples vai ter uma pena de 1 mês a 6 meses, e o dano qualificado tem uma pena de 6 meses a 3 anos, com gritante diferença aí que nós temos em disputas penais. Portanto, entender o que fala a lei, entender o que é uma leitura interdisciplinar e colocar isso dentro da jurisprudência conforme decisório, uma inovação da lei, são pontos específicos e importantes para que possa ter o seu estudo aprimorado. E é com isso que a gente trabalha todos os dias, trazendo para vocês conteúdos de muita relevância. Beleza? Portanto, clique aqui para curtir esse vídeo, tá? Siga-nos em nossas páginas, seja em rede social, seja aqui mesmo no YouTube, seja no Instagram. Estamos sempre aí trazendo novidades e informações com muito conteúdo aprimorado e atualizado para vocês. Bacana? A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço para todo mundo.